preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e Informativo Mundial das Missões. Encontro com Deus na prisão. Helena é uma garota introvertida de 20 anos que vive na Romênia e hoje está presa por assassinato. Ela gosta de ler na prisão biografias e testemunhos de mudanças de vida através de Cristo. Se Helena pudesse escrever a sua própria história, iniciaria com momentos felizes que teve na infância com seus bisavós. Depois falaria da escola, quando os mesmos bisavós a levavam ao colégio e a ajudavam com as tarefas. Mas a sua bisavó acabou falecendo, então coisas muito ruins aconteceram na vida de Helena, até ela cometer um assassinato. Mesmo condenada a 12 anos de prisão, sua história também teria momentos felizes na prisão. Helena conheceu pessoas boas lá, como um grupo de adventistas que visitava a prisão semanalmente. Na prisão ela se sentia sozinha,
mas esses adventistas a amparavam e falavam sobre o amor de Deus. Como Helena tinha largado a escola no 8º ano, os adventistas ainda a ajudaram com o ensino educacional básico. Hoje, Helena ainda está presa, mas estará qualificada para receber liberdade condicional em 2 anos. Seu comportamento é muito importante para conseguir a condicional, e os adventistas têm a ajudado a ser uma pessoa melhor. Caso Helena viesse a escrever a sua história, ela admitiria que era infeliz, mas os adventistas a ajudaram a encontrar a real felicidade em Cristo Jesus. Após sair da prisão, ela pretende formar uma família, continuar lendo testemunhos e ser um testemunho do poder de Deus. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou jovens adventistas a pregarem o Evangelho na Romênia, alcançando muitas pessoas para Jesus. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a estabelecer um programa para atender crianças em vulnerabilidade social na República Tcheca e na Eslováquia. Sejamos liberais. Olá, crianças! A história de hoje se chama Abrão sai para o resgate. O verso para decorar está no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 23, e diz: "Não aceitarei nada do que lhe pertence." A mensagem é: ajudamos os outros por amor. Quem ajuda você quando você está com medo? Abrão ajudou Ló quando os inimigos dele o capturaram. Veja como foi mais ou menos. Abrão estava sentado à porta da sua tenda, aproveitando a brisa fresquinha. De repente, ele se levantou, colocou a mão na testa para tentar se proteger do sol. E ao longe ele viu um homem se aproximando e saiu para encontrá-lo. Oh, Abrão, houve uma grande batalha. O rei de Sodoma e outros 4 reis foram guerrear contra seus inimigos. Abrão ficou preocupado. O seu sobrinho Ló morava em Sodoma. E o que aconteceu? O rei de Sodoma e outros 4 reis perderam a batalha. Os reis inimigos devastaram Sodoma e toda a outra cidade. Levaram tudo embora: alimento, ouro, animais e o povo. Também levaram seu sobrinho Ló e a sua família. Então, Abrão saiu para orar e pediu orientação a Deus. Logo depois, Abrão reuniu seus soldados e contou a eles sobre um plano de resgate. 3 vizinhos com seus homens se uniram a ele. Eles procurariam os reis inimigos e os seguiriam, mas esperariam para atacá-los quando eles acampassem à noite. Naquela noite, eles surpreenderam os reis inimigos. Os reis, assustados, fugiram e deixaram para trás o ouro, o alimento, os animais e o povo. Tio, como estou feliz em ver você aqui! Vamos para casa. Então, o povo ajuntou o ouro, o alimento e os animais e seguiram Abrão, pois ele tinha ganho a batalha. A vitória dava a Abrão o direito de ficar com aquelas pessoas e tudo que pertencia a ele se ele quisesse. Quando se aproximaram da casa de Ló, 2 homens foram encontrá-los. Um deles, Melquisedeque, era rei de uma cidade chamada Salém e sacerdote de Deus. Ele levou alimento para Abrão e seus homens. Ele abençoou Abrão e disse: O Deus Altíssimo entregou seus inimigos em suas mãos. Abrão sabia que Deus havia lhe dado a vitória. Ele estava tão agradecido que resolveu dar o dízimo de tudo a Deus. Separou 1 em cada 10 animais e 1 em cada 10 peças de ouro e entregou ao sacerdote Melquisedeque. O outro homem, rei de Sodoma, disse a Abrão: Dê-me o povo de volta e fique com todas as coisas. Ele sabia que tudo pertencia a Abrão porque ele tinha ganho a batalha. Mas Abrão não queria nada daquilo. Eu não fui à batalha para me enriquecer e não aceitarei nada do que lhe pertence. Abrão pediu apenas o alimento que seus homens já haviam comido
e algumas coisas para partilharem com os vizinhos que os ajudaram. Abrão estava feliz por ter conseguido ajudar os outros por amor. Nós também podemos servir os outros por amor. Olá, crianças! A história de hoje se chama Deixem vir a minhas crianças. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 16, e diz: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A mensagem é: pessoas como eu são bem-vindas na família de Deus. Você se lembra de alguma ocasião em que um visitante importante veio à sua cidade? As pessoas fizeram o quê? Saíram fotografias no jornal? Você acenou para ele? Em nossa história de hoje, alguém muito importante acabou de chegar na cidade. Deve ter acontecido mais ou menos assim. Você já ouviu a notícia? Jesus está na cidade! Repetidas vezes, as pessoas da cidade davam notícias umas às outras. Jesus está aqui! Todas as pessoas queriam ver Jesus. Homens deixavam seu trabalho e se apressavam para ouvi-lo falar. Amigos e familiares ajudavam as pessoas doentes a chegarem perto dele. Elas haviam ouvido como ele curava outras pessoas. Talvez ele pudesse curá-las também. Todos ficavam admirados ao ver Jesus entre as pessoas. Viam quando os cegos voltavam a ver, riam com os paralíticos que podiam saltar e correr outra vez. Viam pais, mães e crianças sadias novamente. Todos eram ajudados e ninguém era despedido sem atenção. Quando as mães ouviram falar de Jesus, elas também quiseram vê-lo e queriam que ele abençoasse as suas crianças. As crianças ficaram entusiasmadas. Elas iriam ver Jesus. Crianças de todos os lugares amavam a Jesus. Ele sorria para elas, falava para elas bondosamente e contava histórias muito maravilhosas. Ele gostava das flores e de outros objetos que as crianças davam para ele. Dentro de pouco tempo, várias mães se apressavam pelas ruas da cidade. Algumas chamavam suas amigas. Venham conosco, vamos ver Jesus! As crianças convidaram seus amiguinhos e assim muitos se apressavam para ver Jesus. Mas as mães com crianças pequeninas não podiam andar muito depressa. As crianças andavam mais devagar. Finalmente, todas as mães e crianças se juntaram à multidão em volta de Jesus. Elas estavam atrás, procurando olhar por cima do ombro das outras pessoas que estavam ali. Imagino que algumas das crianças tenham procurado passar por entre as pessoas para se aproximarem de Jesus. Mas elas não conseguiam chegar perto dele. Todos queriam vê-lo e parecia que todos se empurravam tentando chegar mais perto de Jesus. As mães já estavam quase sem esperança. Será que alguém podia ajudá-las a ver Jesus? Talvez os discípulos pudessem ajudá-las. As mães, com seus filhinhos, se dirigiam até os discípulos, mas eles franziam a testa quando as viram se aproximar e balançaram a cabeça em sinal de desaprovação. Vão embora! Vocês não percebem que Jesus está muito ocupado? Não percebem que ele já está muito cansado? Jesus percebeu o que estava acontecendo. Esperem aí. Deixem vir a minhas crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Os discípulos e a multidão ficaram surpresos. Eles abriram caminho para que as mães com crianças passassem e chegassem perto de Jesus. Ele tomou bastante tempo com elas, pegou as crianças no colo e as abençoou. Imagino que ele deve ter dito às mães como amava aquelas crianças. Talvez tivesse falado às mães sobre como educar os seus filhos para amarem a Deus. Não sabemos exatamente o que Jesus disse às mães e às crianças naquele dia, mas temos certeza de que ele não ficou zangado com elas por quererem vê-lo. Ele ficou feliz, ficou alegre por poder falar com elas. Jesus continua amando as crianças e as suas mães. Ele deseja que você vá a ele hoje.
e também quer que você faça parte da família dele. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a você um feliz sábado. Nesses tempos de crise na saúde, de tanta incerteza, de tanta insegurança, estudar a palavra de Deus, estudar as profecias é uma grande bênção. Ela nos traz esperança, nos traz motivação e por isso nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina, embora num contexto diferente. Quando vamos abrir a palavra de Deus, sempre devemos fazê-lo em oração, pedindo a bênção do Espírito Santo. Por isso eu convido você também a orar comigo. Nosso Pai eterno, queremos te louvar e te agradecer por podermos neste momento abrir a tua palavra, encontrar nela a segurança, o conforto que precisamos. Que ao estudarmos este capítulo do livro de Daniel, o teu Santo Espírito nos capacite a entendê-lo e, principalmente, a tirar dele as principais lições que estão contidas neste livro. Que o Senhor abençoe cada um de nós agora, nós que estamos produzindo, que estamos levando a tua palavra e também aqueles que a estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, então, neste momento, iniciar o nosso estudo, porém, algumas breves considerações sobre o capítulo 10 de Daniel. Na semana passada, tivemos que fechar algumas igrejas de forma iminente por causa deste problema da Covid-19 e não foi possível recapitular a lição do capítulo 10. E este último bloco de profecias de Daniel, que nós estamos estudando, ele começa no capítulo 10, passa pelo 11, termina no capítulo 12, quando o livro se encerra também. Portanto, nós vamos apenas destacar alguns pontos, ou relembrar alguns pontos aqui do capítulo 10, que vão nos ajudar a entender o capítulo 11, que vão nos dar algumas bases de compreensão para que não tenhamos uma interpretação equivocada e que possamos tirar as lições que Deus deseja. Vamos, então, ao texto bíblico, começando pelo primeiro verso. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande guerra, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Nós vemos aqui no texto alguns elementos que nos ajudam a compreender o que vem na sequência. É a última menção de Ciro, que ocorre no livro de Daniel, e depois nós vemos aqui que foi revelada a ele uma palavra, e depois, mais abaixo, ele fala de visão. Assim como no capítulo 8, que o conteúdo da revelação por completo tinha duas partes, uma falada e uma também em forma de visão com elementos simbólicos. E eu gostaria de destacar aqui essa expressão, grande guerra. Essa visão envolvia um conflito muito grande. E a história que se segue nos mostra o conflito se desenvolvendo nos dias de Daniel, no capítulo 10, e depois no capítulo 11 ele é revelado, ele é ampliado até o final dos tempos, nos mostrando que aquilo que estava ocorrendo ali naquele momento ocorreria ao longo da história de uma forma mundial. Daniel, então, na sequência, ele chega a usar a expressão grande visão. Então, nós temos uma grande guerra com uma grande visão. Os elementos aqui são superlativos. Aqui nós temos a estrutura do capítulo 10,
que vai nos ajudar então a ter uma visão mais panorâmica deste capítulo. Aí, na introdução, nós vemos a última menção a Ciro no contexto da construção do templo que estava comprometida. Havia forças fazendo resistência, frustrando aparentemente os propósitos. E nós sabemos que esse era um propósito profético. E aquelas forças que aparentemente eram humanas, aqui no contexto do capítulo, revelam-se, na verdade, como forças que estavam sendo ocasionadas por poderes espirituais. Então, aquilo que era um conflito aparentemente histórico, literal, com pessoas influenciando o rei, aqui no capítulo mostra-se um conflito de natureza espiritual, nos mostrando que existe essa realidade. Aquilo que ocorre às nossas vistas sempre tem, por detrás dos bastidores, também tem forças, as forças de Deus e as forças do inimigo que estão operando. Daniel faz 3 semanas de jejum, então, e oração, os versos 2 e 3, e depois vem um outro bloco da visão, que é a visão de Miguel, que aqui nós colocamos como uma visão assustadora. Daniel ficou realmente impotente diante daquela visão, em que Miguel, o próprio Jesus, como nós já vimos em lições anteriores, aparece, ele se revela nesta visão a Daniel. E depois vem a visão esclarecedora, um próximo bloco em que Gabriel fortalece e explica a visão a Daniel. E é interessante que nesse contexto, Miguel dá ordens a Gabriel para que Gabriel fortaleça Daniel e o ajude a compreender aquela revelação. A última parte, a visão esclarecedora, está arranjada numa forma poética, conforme você pode ver aí na tela. Para facilitar a sua compreensão, nós colocamos aí os versos dispostos em A, B, C e D, e depois em A, B, C e D, mostrando o tipo de paralelismo poético bem típico da literatura judaica, e você vê que os elementos eles se repetem: palavras ouvidas, prostração, fortificado pelo anjo, encorajado pelo anjo e batalha contra a Pérsia com ajuda, com auxílio de Miguel. É Miguel quem determina a vitória. Então, esses dois subblocos, eles culminam com a batalha contra a Pérsia, com ajuda, com auxílio, com a presença de Miguel. Isto aqui dá o pano de fundo para o que vem na sequência, no capítulo 11, em que nós vamos ter forças que depois vão ser determinadas, como forças do norte, do sul, em batalha, mas com o sentido de oprimir, de destruir o povo de Deus e a sua aliança. Voltando ao texto bíblico, Daniel, agora nos versos 13 e 14, chegando ao final do capítulo 10, o anjo diz a ele: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Nós encontramos aqui algumas expressões também importantes. O próprio Gabriel diz que o objetivo dele é que Daniel entenda. E segundo, que esta visão é para dias distantes ou para os dias derradeiros. Depois do capítulo 11 nós vamos encontrar a expressão no fim dos dias ou no tempo final. Então, essa visão que Daniel recebe no capítulo 11, ela não poderia estar circunscrita no seu cumprimento àquela época, como alguns interpretadores bíblicos desejam colocar. Que essa visão se cumpriu lá no tempo dos reis ptolomaicos e seleucidas, simplesmente terminando naquela época. A própria introdução da visão, a própria explicação de Daniel já diz que esta visão alcançaria os últimos dias. Isso nos faz entender um outro princípio também importante para quem quer entender o capítulo 11, que é um capítulo bastante difícil de entender no livro de Daniel. No livro de Daniel, nós encontramos ali nas suas partes proféticas, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, nós encontramos ali a história do mundial
em visões paralelas, uma espécie de recapitulação. Embora usando símbolos diferentes, colocando detalhes diferentes, mas os elementos são os mesmos, descrevendo ali os reinos de Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, e aí tem o contexto da Roma imperial e papal, e alcançando também o tempo do juízo divino. Então nós vemos esses elementos em cadeia. Então isso significa que o capítulo 11, se ele está começando no tempo de Daniel e vai se estender até o fim, então nós podemos colocá-lo em paralelo também com os demais capítulos anteriores. Você vai notar depois que essa é uma chave bastante importante para compreender o capítulo 11 de Daniel da forma correta. O anjo ainda afirmou a ele: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, por que me fortaleceste? E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Nós vemos então, agora, o anjo não só fortalecendo Daniel, mas avisando, olha, que o conflito ele teria sequência. E ele cita, inclusive, já o reino que vem na sequência. Nós vamos ver que isso vai se refletir no início do capítulo, no início do capítulo 11, o próximo capítulo. E depois ele termina dizendo: eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, ninguém há que me anime contra aquele, senão vosso príncipe. Quando entramos de fato agora no capítulo 11, que é o capítulo da lição dessa semana, nós vemos que ele é exatamente uma sequência. Quem sabe as pessoas que fizeram a divisão do texto bíblico em capítulos e versículos não foram muito felizes ao dividir esse capítulo, como muitos outros da Bíblia, porque Daniel, então, continua dizendo: eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecendo. Quem está dizendo? O anjo Gabriel. Ele continua a sua fala do capítulo anterior. E ele diz: agora te declararei a verdade. E ele começa então agora o conteúdo, a parte falada da visão, a parte explicada da visão. De fato agora no capítulo 11. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará todos contra o reino da Grécia. Ele começa então a descerrar para Daniel uma explicação dos eventos que se sucederiam ao longo da história. Essa visão, diferente das outras, não é tanto caracterizada por símbolos, é realmente uma fala. A gente vê que o anjo realmente vai falando, e todo o conteúdo do capítulo 11 é a fala do anjo Gabriel. E aqui, logo nos versos 1 e 2, ele já começa a dizer sobre o reino persa, os reis que ainda se sucederiam. Ele coloca aqui 3 reis, e o quarto acumulará grandes riquezas. E só ressaltando que ele ainda seria forte e suscitaria todos contra o reino da Grécia. Note que aqui aparece o segundo dos reinos destacados, dos impérios destacados nos blocos proféticos anteriores de Daniel. Aqui nós temos uma lista então dos reis da Medo-Pérsia, chamado também Império Aquemênida, contando então de Ciro, que era o rei naquele momento. 4 então ainda viriam, e a história nos revela que Cambises II o sucedeu, depois conhecido na história como falso Esmerdes, isso tem um contexto, o Xerxes, que é o rei Assuero, lá do livro de Esther, da história de Esther, e depois Artaxerxes, e que o quarto rei, então, diz a profecia, seria muito rico, muito poderoso e seria muito forte, e iniciaria uma campanha militar contra a Grécia. Os gregos estavam lá quietinhos, e ele então inicia essa campanha militar, e depois, embora muito menos numerosos, os gregos invertem o comando, eles tomam o poder. Você pode ver isso com mais detalhes na história.
se cumprindo exatamente os detalhes desse texto bíblico. E aí nós, no verso seguinte, o verso 3 e depois o 4, diz: depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Nós vemos aqui uma clara referência a Alexandre, o Grande, que rapidamente conquistou o mundo na época. Isso está em consonância com a sequência do capítulo 8, que nós já estudamos. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Então, Alexandre, estando no auge de sua força, do seu reino, ele morre precocemente, e ele é sucedido não por descendentes, mas ele é sucedido por 4 generais que dividem o seu império para as 4 direções, ou para os 4 ventos do céu. Uma outra expressão também que coincide com o capítulo 8, que fala lá dos chifres nas 4 direções do céu, que tem a ver, então, com aquilo que chamamos hoje de pontos cardeais. Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, então, dividiram o reino, conforme nós podemos ver agora no mapa, né? Sendo que depois, a parte aqui, que ficava na região da Síria, né? Que foi do general Seleuco, e a parte aqui mais ao sul, que pega a região do Egito, do general Ptolomeu, elas se destacam. A do general Cassandro e a do general Lisímaco, elas perdem a sua força com o tempo, e quem assume o domínio e disputa o domínio alternadamente na região são essas 2 forças, né? Ao norte, então, Seleuco, e ao sul, Ptolomeu. E você já pode agora ver uma curiosidade. O que está aqui no meio dessas 2 forças? Jerusalém. Ela fica no meio dessas 2 forças. E os conflitos que eles fazem entre si sempre tem Jerusalém no meio. E você pode imaginar, para quem viveu nessa época conflituosa, como deve ter sido. Sempre tinha um ataque do norte e um ataque do sul. Então, esse cenário vai compor também o imaginário aqui para a composição do que nós chamamos de elemento teológico, do significado teológico deste capítulo, como nós vamos ver agora a seguir. No verso 5, então, começa uma descrição dessa luta alternada. Essa descrição, ela vai aí na Bíblia até o final do capítulo, praticamente, mas até o verso 15, os teólogos encontram elementos históricos, né, para mostrar como essas cenas, ou pelo menos como essas descrições aqui, mostram o que vai acontecendo ao longo da história. Dá para fazer isso. Mas há autores, eu vou mostrar um livro para você, este livro é da Casa Publicadora Brasileira, Jacques Ducan, Segredos de Daniel. Neste livro, ele faz um estudo e propõe algo bastante interessante. Se você tiver condições, você pode estudá-lo. Mostrando na literatura que o objetivo do texto não é tanto mostrar os detalhes históricos, mas a maneira como a literatura está arranjada é para mostrar um significado maior, significado teológico. Essas 2 forças, norte e sul, se tornam metáforas. Eu vou voltar aqui ao mapa, então, para mostrar para você as forças do norte e as forças do sul, e brigando, e Jerusalém está no meio. Isso aqui começa a compor uma ideia. E se nós formos a estrutura do texto, agora comparando o capítulo 8 com o capítulo 11, na sequência, nós vamos descobrir paralelos interessantes. No capítulo 8, nós temos então a Pérsia, seguindo no capítulo 11 a mesma sequência, Grécia, depois Roma, aí estão os versos para você consultar. O chifre pequeno, aqui, vai
representar aqui no capítulo 11, ou ser representado no capítulo 11, por esse conflito norte-sul. E ambas as estruturas terminam com uma descrição do tempo do fim, como nós vemos aqui também no capítulo 11. Ambos os capítulos fazem essa referência. Então aqui nós temos alguma pista já, não é? Pegando como referência o capítulo 8, o que envolve esse conflito norte-sul. Vamos entender um pouco melhor. Quando falamos em norte, Jeremias já havia dito: e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Por quê? Quando a gente vai na história bíblica, a gente descobre, não é? Nós vemos ali pelo mapa, Babilônia ficava ao norte. E Babilônia, desde muito cedo na Bíblia, representava um poder opressor do tempo do povo de Deus. E, detalhe, um poder que se colocava acima de Deus. É um poder religioso que procura tomar as prerrogativas divinas. Isso é bastante importante entendermos. Nós encontramos, por exemplo, lá em Isaías 14, a pretensão original de Babilônia. E essa pretensão, depois ela se revela, se aqui no texto há uma mudança. Ele começa descrevendo o rei de Babilônia e depois ele começa a descrever quem está por trás dele. É um texto conhecido este, que nós sabemos ser uma descrição de Satanás. E ele diz assim: como caísse desde o céu a estrela da manhã, filha d'alva, como fosse cortado por terra tudo que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam, no texto bíblico essas expressões estão em paralelo. Subir aos lados do norte é o mesmo que procurar ser semelhante ao Altíssimo. Os lados do norte sempre representam a ideia do lugar mais alto, lugar do Altíssimo. Por outro lado, quando pensamos no sul, o Egito, nós nos lembramos da história de Faraó. Faraó disse lá em Êxodo 5:2: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O Egito, na Bíblia, vai representar aquele poder que despreza a existência de Deus, que não reconhece. O Egito passa a representar, na linguagem profética, bíblica, um poder ateísta. Então nós temos ao norte um poder religioso que busca tomar as prerrogativas divinas. E ao sul nós temos um poder ateísta. E ambos lutam entre si, mas em alguns momentos da história se aliam. Nós vemos isso no texto bíblico e nós vemos o cumprimento disso na história em diversos momentos. Momentos que eles brigam entre si, em que os poderes ateístas, fortalecidos pela chamada ciência, ou pela filosofia, até mesmo a filosofia ateísta, vão contra os poderes dominantes. E nós sabemos depois, agora pelo texto, nós vamos ver na sequência, que o reino do norte, depois ele vai coincidir com o chifre pequeno, que representa o papado, que busca tomar as prerrogativas divinas e estabelecer um poder mundial aqui na Terra também, do ponto de vista político, religioso. Nós ainda encontramos em Isaías 31, verso 1, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, estribam sua confiança em cavalos ou em instrumentos de guerra, ou seja, em forças humanas, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. A tentativa humana de encontrar soluções próprias sem a presença de Deus. Então nós vemos esses dois poderes dominando o mundo ao longo da história, não é? Agora, comparando então o capítulo 8 com o capítulo 11, nós descobrimos o seguinte: nós havíamos parado na nossa estrutura no verso 15, certo? Do verso 16, você pode notar na sua Bíblia que começa ali uma menção à terra gloriosa. Esse reino do norte, ele toma contornos religiosos. Por quê? Ele ataca o povo de Deus aqui, que ele diz que ele tem o seu interesse na terra gloriosa, que representa, né, historicamente, ali o
o local do Estado de Israel, onde estava o templo, mas também representa, depois que o Israel passa a ser espiritual, ele representa, da mesma forma, esses poderes tentando tomar aquilo que é de Deus. Nós vemos então, aí no capítulo 8, que esse poder, que seria o chifre pequeno, vem do norte, enquanto no capítulo 11 isso fica muito claro também. No capítulo 8 o chifre pequeno cresce para a terra gloriosa, e o rei do norte estará na terra gloriosa, e depois diz algumas ações que ele fará ali, contra a aliança, contra o príncipe, da aliança. O chifre pequeno se levanta contra as hostes celestiais e contra o príncipe dos príncipes, no capítulo 8. E no capítulo 9 ele desafia a Deus e tenta usurpá-lo. O chifre pequeno profana o santuário e tira o sacrifício diário, estabelecendo uma transgressão assoladora. Enquanto na parte correspondente, no capítulo 11, o rei do norte profana o santuário e tira o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. O chifre pequeno deita a verdade por terra. O reino do rei do norte ataca a santa aliança. Será quebrado no final, sem esforço de mãos humanas, no capítulo 8, verso 25. E aqui, no verso 45 do capítulo 11, tem o seu fim de forma repentina, sem que ninguém o socorra. Por uma intervenção divina. É o poder de Deus que põe fim a este poder. E depois, lá no verso 40, nós encontramos: e no fim do tempo o reino do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, cavaleiros, mas depois afirma que ele entrará na terra gloriosa. Esse final aqui, como ele ainda não se cumpriu totalmente, é muito complicado. O autor da lição, inclusive, nos adverte disso. Fazer o que alguns teólogos acabam fazendo, tentando colocar uma interpretação dogmática, mais fixa desse texto. Mas o que ele nos permite saber é que, de alguma forma, esses poderes do sul, ou poder do sul, que representam as forças ateístas, em algum momento da história, eles ganham batalha, mas no final, quem vai prevalecer? O rei do norte. O rei do norte, com suas forças político-religiosas, usurpadoras das prerrogativas divinas, ele vai prevalecer e vai assimilar o reino do sul. Ele vai assimilar o reino do sul, mas aqui tem uma referência, no caso da terra gloriosa. Bom, aqui no final dos tempos, já não pode ser de forma, digamos, estrita, de forma literal, lá a terra da Palestina, ou onde está ali o templo de Israel. Aqui, nós estamos agora falando num contexto escatológico. Uma das grandes belezas do texto bíblico, e no caso aqui das profecias de Daniel, é que elas tiveram um significado histórico. Sim, para as pessoas que viveram naquele tempo, em que essas partes, esses detalhes históricos se cumpriram, elas provavelmente viram significado naquilo. As profecias apocalípticas, elas têm essa característica. Elas servem para o povo imediato de seu tempo, mas depois, de uma forma mais abrangente e escatológica, elas vão servir para nós, nos tempos de hoje. Assim como nós vemos isso ocorrer também com o livro de Apocalipse, que serviu num contexto imediato para os cristãos daquela época, mas agora, de uma forma muito mais abrangente, serve para nós. Isso ocorre também aqui com esse texto. Então, que significado nós podemos tirar desse texto bíblico? Isso é o mais importante para você. Nós não temos como fazer uma análise histórica desse texto. Nós ficaríamos aqui muito tempo. Mas uma análise teológica com lições práticas para nós. Nós vimos então que essas forças do sul e do norte representam poderes que ao longo da história se alternaram. Nós vimos, por exemplo, no contexto da Revolução Francesa, em que as forças do sul, as forças ateístas, em algum momento dominaram sobre as forças do norte. Mas agora nós estamos vivendo num tempo em que as forças do norte, ou seja, o poder político, o poder papal, religioso, político, ele está revertendo esse processo. Em algum momento, essa profecia pode se cumprir. Estamos falando de forma escatológica. E aqui, nós vemos que Edom, Moabe e os filhos de Amon escaparão. Essas nações não existem há muito tempo.
Elas estão aqui representando profeticamente, como símbolos ou como metáforas, alguma coisa. O texto nos indica que, embora o reino do norte alcance uma hegemonia, ele alcance o poder, haverá exceções. Alguns teólogos colocam essas exceções, alguns classificam como árabes que vão se converter. Nós não podemos, mas o que temos certeza é que haverá exceções, haverá povos que não se submeterão a este poder. Mas a principal mensagem que nós devemos ter em mente é que este reino será destruído. Ele terá seu fim, não é? Diz aqui, ele chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Não haverá quem o socorra. E agora entrando, eu vou colocar apenas o primeiro verso do capítulo 12. Na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 12. Você não pode perder. Você não pode perder. Porque ele vai chegar no clímax de Daniel. Não só dessa visão, mas do livro de Daniel, né? E o primeiro verso já diz assim: e naquele tempo, no tempo do fim, no tempo dessa conquista, quando parecer que esse reino está realmente tomando todas as forças do mundo, sabe o que vai acontecer? Se levantará Miguel, o grande príncipe. Aquele mesmo que na parte histórica deste bloco profético, ali no capítulo 10, aquele mesmo que veio em auxílio de Gabriel, para fazer com que a profecia da reconstrução do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém se cumprisse. Aquele que veio para fazer com que o povo de Deus prevalecesse naquele momento, ele mesmo se levantará. Ele se levantará. E se você quer saber o resultado que vem disso, estude a lição dessa semana, leia a palavra de Deus. Na próxima semana nós vamos falar. Daniel aqui, ele descreve agora o que vai acontecer quando Miguel se levantar. Que Deus lhe abençoe. Que você possa estar atento às profecias. Este mundo pode parecer aos olhos de alguns desgovernado. As forças políticas ateístas ora tomam parecem dominar. A ciência evolucionista impõe a sua força. Por outro lado também, nós vemos agora, pouco a pouco, na linguagem agora do Apocalipse, não de Daniel, a cura da besta ocorrendo. Ele está agora, começa a maravilhar a terra. E nós devemos estar atentos a esses sinais. Logo, logo, este poder político-religioso vai dar a volta por cima. Isso nós podemos acompanhar com certa habilidade, com certo equilíbrio também nos noticiários. Mas tenha certeza, meu irmão e minha irmã, o poder de Cristo prevalecerá, porque Miguel se levantará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, é o nosso desejo, nossa oração. Amém.
Vai e vede. História de hoje: Juventude Dedicada. Participar de um projeto missionário era um sonho antigo e a oportunidade surgiu exatamente no momento em que eu me preparava para fazer um doutorado. Eu tinha sido aprovada em 2 concursos públicos e estava sendo convocada para tomar posse, mas eu decidi ser fiel ao compromisso feito com Deus de servir a igreja num projeto Um Ano em Missão. O projeto Um Ano em Missão me proporcionou muitas oportunidades de servir a Deus à comunidade, como no processo de revitalização da igreja de Timbaúva, com ações voltadas para fortalecer os membros e ainda conquistar novas pessoas para Cristo. Por ser uma comunidade muito carente, nosso principal projeto é a Feira Solidária. Após a arrecadação, nós separamos os alimentos em kits e distribuímos às famílias, que nos procuram todos os domingos. Nós cadastramos essas famílias para acompanhá-las mais de perto e ter a oportunidade de ajudá-las em outras áreas. Através desses contatos, nós as visitamos em seus lares, estudamos a Palavra de Deus e oramos com os interessados. Atualmente, 44 pessoas estão fazendo o curso bíblico, sendo que 10 pessoas já estão preparadas para o batismo. Nós também vimos a oportunidade de trabalhar com um grupo de crianças, contando para elas histórias bíblicas e incentivando o estudo da Palavra de Deus de uma maneira descontraída. Nós ainda acompanhamos várias outras atividades do Um Ano em Missão no Centro de Vida Saudável. Nós oferecemos vários serviços à comunidade, como aulas de espanhol, inglês, pequenos atendimentos na área da saúde, como medição da glicose, pressão arterial e circunferência abdominal. O espaço oferece uma boa estrutura para aulas de culinária no projeto Medida Certa, onde os interessados tomam conhecimento de como preparar uma alimentação saudável. Em outros centros de vida saudável, além de oferecermos à comunidade atividades físicas saudáveis, nós participamos das aulas de Pilates, com o objetivo de nos aproximarmos ainda mais das pessoas. Atualmente, somos 17 participantes do Um Ano em Missão aqui em Porto Alegre. É com esse grupo de jovens que estamos realizando nosso grande sonho de participarmos da pregação do Evangelho, utilizando o vigor da nossa juventude. Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Ecuador, Chile, Peru. Somos parte do exército final que uma vida em missão vai entregar para a última mensagem anunciar que vais voltar. Ao servir, aprendi lições de amor ao próximo e do poder transformador de Cristo na vida das pessoas. As experiências vividas no campo missionário têm me ajudado a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, e Ele tem me ensinado a ter compaixão pelas pessoas que precisam de salvação. Jovens, busquem a Deus e decidam viver o que Ele tem planejado para vocês. Aproveitem os melhores dias de suas vidas, servindo ao Senhor. Tenha certeza que Deus cuidará de você e te usará de uma forma poderosa. Provai e vede. A vitória certa está. E então, gostou da experiência da jovem Bruna? Agora eu os convido a participar desse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Você não vai acreditar na novidade incrível que tenho para te contar. Você sabia que agora nós temos um super aplicativo para facilitar o nosso relacionamento com a igreja e até a nossa adoração? Pois é verdade, porque agora eu tenho o 7Me, um aplicativo que chegou para ser o meu canal direto de relacionamento com a igreja. Quero atualizar os meus dados pessoais na secretaria da minha igreja? Faça agora mesmo.
Estou mudando de igreja e desejo solicitar um pedido de transferência para a nova igreja? Prontinho, rápido e fácil. Desejo conferir o histórico dos meus dízimos e das minhas ofertas? Está tudo aqui. E como andam as finanças da mini igreja? É só acessar e já tem um relatório detalhado aqui mesmo. Se você acha que isso é tudo, ainda tem mais. Se eu acabo de receber e estou super ansiosa para, antes de qualquer coisa, devolver primeiramente a Deus os meus dízimos e enviar as minhas ofertas, posso fazer agora mesmo. Tudo online, rápido e totalmente seguro. Não é incrível? A forma é nova. Eu não preciso esperar até o próximo culto para adorar a Deus, mas o princípio é o mesmo. Ser fiel a Deus, colocá-lo mais do que nunca em primeiro lugar e dedicar o meu melhor para promover o reino de Deus. Simples de baixar e fácil de instalar. O CVMe proporciona agilidade e comodidade ao membro, simplifica o trabalho de secretários, torna o trabalho de tesoureiros mais seguro, pois evita o risco de transitar com o dinheiro da igreja, que agora cai diretamente na conta. O CVMe também proporciona total controle e transparência. É a tecnologia a serviço da fé, facilitando o meu relacionamento com a igreja e até a minha adoração. Eu já aderi. E você? Baixe agora mesmo na loja do seu smartphone e experimente. É a tecnologia a serviço da adoração na palma da sua mão. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Feliz sábado para vocês também. Como é bom poder começar um sábado com alegria, porque sábado é um dia de esperança. E Jesus nos dá essa esperança cada dia. E a galerinha que está aí aguardando a história de hoje. E hoje a história vai ser sobre o ministério de Jesus. Você sabe o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? A gente sempre ouve, né, nas histórias, Jesus fez isso, fez aquilo, para tanta coisa, né? Mas vamos conversar um pouquinho para ver quando que isso começou, ok? Para começar, eu vou pegar aqui o nosso Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia cada dia com a graça de Deus. E o seu ministério se tornou público mesmo quando ele foi batizado por João Batista. Batismo. E aí então o Espírito Santo desceu sobre Deus, sobre Jesus. O céu se abriu e o Espírito veio como pomba, falando assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Eu fico muito feliz com esse filho que eu tenho. Que gostoso poder ouvir isso do Pai, de Deus, o Criador do universo, não é mesmo? E Jesus nunca ficava sozinho. A partir daí, ele começou a andar no meio da multidão. Era tanta gente rodeando Jesus, mas Jesus também tinha algumas pessoas especiais. Sabe quem? 12 apóstolos muito queridos que andavam sempre perto de Jesus e aprendiam muitas coisas com Jesus. Tudo que acontecia ali no meio do povo, Jesus ia mostrando para os seus discípulos: façam isso, olha aqui. Jesus era tão bom.
Algumas vezes vinham algumas pessoas enfermas perto de Jesus, que precisavam de ajuda, não sabiam como se tratar, se curar. E Jesus ia lá e curava essas pessoas. A gente fala muito que Jesus fazia milagres, curava as pessoas. Sabe o que ele fazia também? Muitas vezes ele expulsava demônios. Uau! E os discípulos ficavam vendo isso o tempo todo e aprendiam com Jesus. Como os discípulos gostavam de andar com Jesus, o tempo todo ali andando com Jesus, para lá e para cá, para lá e para cá. E algumas coisas aconteciam de mirabolantes, fantásticas. E muitas vezes Jesus falava assim para as pessoas. Quando alguém era curado, muitas vezes, Jesus tirava suas ataduras, eles ficavam curados e Jesus falava assim: vai para tua casa, não conte para ninguém. Mas essa pessoa ficava tão feliz que saía pulando. Como que ela não ia contar para os outros o amor de Deus para todas as pessoas? Jesus não era uma pessoa que queria fama ou popularidade. Ele queria simplesmente aqui na terra fazer o bem aos outros e cumprir a sua missão aqui na terra de mostrar o amor de Deus para todas as pessoas. E hoje, eu e você podemos fazer esse ministério aqui também, falando de Deus para as outras pessoas, para aquelas pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Faça isso e com certeza você será muito feliz. Que Jesus te abençoe, te dê um sábado muito alegre e que a sua família também possa desfrutar desse dia tão gostoso e maravilhoso. Te encontro no próximo Feliz Sábado. Tchau, tchau. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei.
Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz Olá, tudo bem? Que bom encontrar você aqui. É muito legal saber que você escolheu adorar conosco nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a hora que você escolheu participar. Que bom que você clicou nesse link. Eu espero que você encontre aquilo que você procura, a paz, a tranquilidade que você procura nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Eu quero convidar você para, antes de abrir a Bíblia, fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor, eu louvo o Teu nome e Te agradeço pela oportunidade que eu tenho de participar agora no lar e com a família de cada uma dessas pessoas que estão me assistindo. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento ao abrirmos a Tua palavra, porque nós queremos ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa reflexão hoje está em Lucas capítulo 21, verso 25 a 28. E aqui na minha Bíblia eu leio o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Estamos vivendo tempos difíceis. Sempre vislumbramos profeticamente situações como essa, do coronavírus, o colapso financeiro mundial. No entanto, as cenas que pareciam tão distantes de serem vividas, em questão de 4 meses, se tornaram incrivelmente reais. Hoje, a gente enfrenta uma epidemia mundial de grandes proporções, algo inimaginável até pouco tempo atrás. O setor aéreo também está prestes a colapsar. A economia já dá sinais de quebra. Os hospitais correm o risco de ficar sobrecarregados. As pessoas, por enquanto, estão sendo incentivadas ao isolamento, mas em breve poderão ser obrigadas a ficarem isoladas. Grandes eventos esportivos e profissionais estão sendo cancelados. Igrejas e escolas estão sendo fechadas.
não se pode imaginar as consequências que virão de tudo isso que está acontecendo. Precisamos mais do que nunca da bênção de Deus sobre nós e sobre a nossa família. Alguns acham que contrariar as orientações das autoridades não é um ato de fé e que, a despeito de tudo que foi informado aí, nós precisamos prosseguir nos nossos costumes corriqueiros. No entanto, na Bíblia, quando o diabo vai tentar a Jesus e leva ele no topo do templo e diz para Jesus para se jogar lá de cima, que os anjos cuidariam dele, Jesus repreende o diabo dizendo que ele não deveria tentar a Deus, ou seja, se colocar em risco voluntário, contando com a proteção de Deus, é uma espécie de tentação para Deus, é uma espécie de pecado, de tentar a Deus. Não estamos autorizados pela Bíblia a nos colocarmos em risco voluntário diante da epidemia que assola o nosso país e o nosso mundo. A única exceção em tais casos são quando as orientações entram em conflito com a nossa consciência em relação à obediência à palavra de Deus, o que claramente não é o caso aqui. Até eu vi essa semana uma postagem onde mostrava que a igreja não são os prédios, são as pessoas, portanto a igreja não está fechada, apenas o prédio está fechado, porque as pessoas, elas continuam interagindo com os outros e fazendo a igreja de Cristo mais viva do que nunca. Esse é o momento de você se cuidar, até porque o seu zelo pode salvar a vida do seu próximo, porque você pode ser um transmissor para o seu vizinho, e isso é um ato de amor. Amor é a linguagem que deveria permear a vida de cada cristão. No meio de tudo isso, não há como a gente não pensar nos sinais da volta de Jesus. Sem dúvida, a gente está chegando no limite que a terra pode suportar. E diante de tudo isso, é possível ser otimista? Por incrível que pareça, o texto que eu acabei de ler, ele diz que quando essas coisas começarem a acontecer, devemos erguer os nossos olhos, erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. A verdade é que a gente está cansado de tudo isso. A terra está entrando em colapso. E com tudo isso, Deus diz: erga a sua cabeça, porque a sua salvação está chegando perto. Esse ato de erguer a cabeça, ele traz para nós, dentro do texto bíblico, duas conotações que nos ajudam a entender melhor o que significa essa ação. Primeiro, erguer a cabeça é olhar acima das circunstâncias. O olhar precisa focar além do que os nossos olhos podem ver. Humanamente falando, nossas soluções são muito limitadas. Mas quando o texto diz, olha para cima, o texto nos convida a olhar além das circunstâncias visíveis. Eu me lembro, por exemplo, da história de Jesus, quando entra no tanque de Betesda. Ele chega até aquele paralítico, já há vários anos paralítico, e ele diz para ele, você quer ser curado? E o homem olha para Jesus e diz, olha, eu até quero ser curado, mas toda vez que o anjo vem e balança a água, passa outro por cima de mim e eu não consigo entrar na água. Ele só conseguia enxergar a solução humana, aquilo que os olhos poderiam ver. Jesus estava vindo com ele com a solução divina. Jesus vinha para curá-lo, sem ele precisar entrar naquele tanque. Mas tudo o que ele podia ver era aquilo que estava diante dos seus olhos. Exercer fé é olhar acima do que se pode ver. Diante dos desafios que você tem hoje, quero te convidar a enxergar acima do que os olhos podem ver. A segunda conotação é que quando o texto diz que a gente deve erguer as nossas cabeças, o texto diz que a gente precisa olhar para aquele que
tem o controle sobre todas as circunstâncias. Se por um lado o texto diz para a gente olhar além das circunstâncias, por outro lado o texto nos convida a olhar para aquele que controla, que tem nas suas mãos o controle de toda circunstância. Onde você não vê solução, Cristo é a solução. Não tem esperança, Cristo é a esperança. Tudo que você não consegue vislumbrar como solução, Jesus é. Mas Ele está acima, portanto, erga a cabeça. A nossa esperança está além da solução que os governantes e as autoridades que estão lutando contra essa epidemia estão propondo para nós. A nossa única esperança plena é Jesus Cristo. Olhar para cima implica, portanto, em restabelecer o padrão de Deus para a sua e para a minha vida. Não há momento mais oportuno para renovar a nossa vida com Deus, ou mesmo tomar decisões espirituais de reavivamento e de reforma do que nos momentos de crise. E que crise, hein? Que crise estamos passando? Olhando para a crise, você fica preocupado. Mas quando você olha para Deus, você deposita suas preocupações sobre Ele. Olhando para a crise, você fica ansioso. Mas olhando para Deus, você experimenta a paz. Não há momento mais oportuno do que voltar-se para Deus nessas horas tão imprevisíveis. Existe um aspecto no texto que está também ali escrito um pouquinho antes, quando o texto diz para erguermos as nossas cabeças, um pouquinho antes o texto diz exultai. Eu olhei no dicionário, e o dicionário diz que exultar é experimentar, exprimir grande alegria, grande júbilo. É possível se alegrar em um momento tão difícil e doloroso quanto o que nós estamos passando? Quando a gente entende o que virá após esse momento, a gente não se abate com o que a gente está vivendo agora. Quando a gente conhece aquele que tem nas suas mãos o controle da história desse mundo, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo agora é apenas uma prévia do fim. Não temos que temer quanto ao futuro, pois Ele está acima e Ele está cuidando do destino e da história deste mundo. Conta-se a história de um garoto que lia um livro onde tinha um personagem principal que era o herói. E como todo livro e filme de ação, no meio do livro, o personagem principal, o herói, passa por alguns momentos de dificuldade e ele começa a apanhar dos seus adversários, ele é colocado em risco, ele é colocado em perigo de ser derrotado. E o garoto que lia aquele livro, ele fica assustado, fica preocupado diante daquela situação e interrompe a sua leitura, vai até as últimas páginas do livro e lá nas últimas páginas do livro ele percebe que no final, apesar de naquele momento o herói ter apanhado, ter enfrentado lutas e dificuldades, no final o herói sai vencedor. No final, o herói vence todos os seus adversários. Então, aquele garoto volta para a página onde ele está lendo e ele prossegue a sua leitura. E enquanto os adversários fazem mal para o herói, ele diz: deixa estar, porque no momento certo, eu sei que vocês serão derrotados e no final, tudo vai acabar bem. Nesse momento em que nós adoramos juntos, celebramos juntos e entregamos a nossa vida a Deus juntos, eu quero te convidar a olhar para cima, para aquele que tem escrito o final da história. E eu quero convidar você a confiar que no final da história vai dar tudo certo. No final da história vai terminar tudo bem.
E tudo que você precisa hoje é confiar que aquele que está no controle da história, Ele está cuidando de você. Que Deus possa te abençoar. E que nesse momento de crise, quando o mundo entra em colapso, você possa olhar para cima e se alegrar, porque está muito perto o dia em que tudo isso vai acabar, quando finalmente nós vamos celebrar a eternidade na presença de Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, assim como você está, a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, esses momentos que a gente está vivendo são momentos de muita insegurança, momentos de incerteza, medo, angústia, sofrimento. Pai, eu peço primeiramente que o Senhor, por favor, coloque a Tua mão sobre todas as pessoas que hoje estão sofrendo com essa doença terrível do Covid-19, resultado do coronavírus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor acalme e dê paz a cada pessoa, a cada indivíduo, Senhor Deus, não somente aqui desse país, mas de todos os países do mundo que estão sofrendo. Mas eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a lembrar nesse dia que estas coisas são um lembrete de que o final está vindo, que essas coisas são um convite para a gente olhar para cima, além das circunstâncias, e ver que aquele que tem o controle da história está escrevendo um final feliz para cada um de nós. E é por isso, Senhor Deus, que eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que está me assistindo nesse momento, pedindo que o Senhor visite este lar, esta família, que o Senhor conceda a Tua bênção e que o Senhor conceda a Tua paz. Fica conosco, Senhor Deus, guia os nossos passos e coloca uma cerca de proteção sobre nós, sobre nossa família, sobre os nossos queridos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Os sinais já se podem ver, Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê, Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estará quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o
voltará.